de Ti. Pai, nesta noite, ó Pai, querido, se preciso força, Senhor, nos confronta, para que nós possamos sairmos daqui, Senhor da glória, ó Deus, mais crentes, mais avivados, mais edificados, ó Deus querido, na Tua santa, bendita e gloriosa presença. Usa o Teu servo nesta noite, ministra os nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Enquanto você localiza, quero externar a minha alegria de retornar a esta casa, para juntos podermos adorarmos a Jesus. Deus abençoe. Pastor Cícero, obrigado, tá? Convite, tá bom? Deus abençoe. Presbítero Luiz, Deus abençoe nosso diácono. Deus possa abençoar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 14, a partir do seu verso número 22. Quem contou o texto diz amém. Amém. E logo Jesus compeliu ou obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido a multidão, ele subiu para o monte para lá à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo sua mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Você pode se assentar. Aleluia. Meus irmãos, eu perguntei ao Senhor o que pregar, e ele conversou comigo a respeito desse texto. É um texto muito conhecido. Sei que você já ouviu esse texto, eu já posso até ter ministrado, mas algo o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Você sabe mais do que João Batista não foi um profeta normal. Ele foi um profeta muito diferente. João Batista foi diferente na forma que falava, na forma que comia e na forma que se vestia. E João Batista, ele não falava aquilo que os homens queriam ouvir, porém ele falava aquilo que os homens necessitavam, precisavam ouvir. João foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. E você sabe que João Batista pregava só arrependimento. E ao ponto de João, certo dia, denunciar o pecado de Herodes. E após João denunciar o pecado de Herodes, João vai ter na sua cabeça pedida numa bandeja. Vocês conhecem o texto? Após esse episódio, vão avisar a Jesus: olha, mataram o seu primo. E o texto diz que Jesus, ele vai para um lugar deserto. Ele não vai para o deserto, mas ele vai para um lugar com pouca movimentação de pessoas. Até porque Jesus está cansado. Jesus está vindo de uma batida muito forte no seu ministério e ele quer descansar. Então ele quer ir para um lugar com pouca movimentação de pessoas, só que a multidão vai ouvir que Jesus está indo para esse lugar. A multidão ouvindo, a multidão vai correr para esse lugar e vai chegar primeiro do que Jesus nesse lugar. E é interessante porque Jesus está indo de barco, a multidão está indo a pé, e a multidão chega primeiro do que Jesus. E a caminhada aqui não era daqui na esquina, a caminhada aqui era de 3 dias e 3 noites. E a multidão vai chegar primeiro do que Jesus. E quando Jesus chega, a multidão já estava lá esperando ele. O que me chama a atenção, pastor Cícero, é que no meio da multidão tem gente enferma, no meio da multidão tem gente doente, no meio
da multidão tem gente faminta. O que me chama a atenção em si nem é só os doentes, mas os sãos que estão levando os doentes até Jesus. E eu repito, a caminhada era de 3 dias e 3 noites. Tem gente doente, tem gente faminta, tem gente enferma e tem gente sã levando os doentes até Jesus. O lindo do texto que a gente pode aplicar é algo extraordinário, pois percebe que por mais que estão doentes, mas eles querem se encontrar com Jesus. O que me chama a atenção é que eles não estão colocando desculpa, até porque quem quer se encontrar com Jesus não dá desculpa. Quem quer se encontrar com Jesus, ele dá o jeito que for, mas ele quer se encontrar com Cristo. Porque eles estão entendendo o seguinte: o meu estado não pode ser maior do que o meu propósito. O meu estado não pode ser maior do que o meu propósito. Então quem quer se encontrar não dá desculpa, dá o jeito que for, mas quer se encontrar com ele. Tá doente, mas eu preciso me encontrar com ele. Tá ferido, mas eu preciso me encontrar com ele. Tá sangrando, mas eu preciso me encontrar com ele. A cura só acontece através do encontro com Cristo. A cura só acontece através do encontro com Cristo. É por isso que tem gente que às vezes não consegue receber a vitória, porque não se disponibiliza para se encontrar com Cristo. No momento que eu me disponibilizar para se encontrar, eu estou pronto para receber aquilo que Ele está prestes a me entregar. Então percebe que eles estão dizendo: o meu estado não vai alterar, eu preciso me encontrar com Ele. E o texto diz que eles se encontram com Cristo. Jesus aqui vai interromper o seu descanso para alimentar alguém que precisa. Isso aqui vai falar de chamado, porque tem dias que não dá vontade de sair de casa, tem dias que a gente quer ficar na nossa, mas Jesus ele vai interromper o descanso para cuidar de alguém. Jesus vai interromper o seu descanso para sarar, para curar e para alimentar alguém. E o texto diz que após esse momento de cura e após a multiplicação dos pães, ele vai ordenar. Eu repito, ele vai ordenar. Ele não pede, ele manda. Ele ordena que os discípulos entrem para dentro do barco. Ele não dá escolha, ele dá uma ordem: entrem para dentro do barco. E por que é que Jesus está mandando os discípulos entrarem para dentro do barco? Porque a multidão queria fazer de Jesus rei. E se faz de Jesus rei, anteciparia sua morte. E por que é que ele obriga os discípulos a entrar? Para os discípulos não fazer coro com aquela multidão. Porque Jesus sabe que tem gente que é boa de marcha, mas não pode ser elogiada. Jesus sabe que tem gente que é boa para expulsar demônio, mas se elogiar, o ego vai crescer, vai inchar. Então Jesus ele manda os discípulos entrar para dentro do barco. E gente, é interessante porque desde o momento que eu assumi o cargo de discípulo, eu não tenho escolha, ou é obedecer ou é obedecer. Paulo escreveu dizendo que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, eu já não tenho mais vontade própria. Se é Cristo que vive em mim, eu já não faço mais o que eu quero. Se é Cristo que vive em mim, eu já perdi as minhas vontades. Eu faço aquilo que o Pai quer que eu faça. Então, gente, não adianta discípulo reclamar. Discípulo tem que obedecer. Discípulo não pode reclamar. Discípulo tem que obedecer. Ele manda: entrem para dentro do barco. E o texto diz que quando ele manda os discípulos entrar para dentro do barco, ele vai para o monte orar. Mateus não dá essa informação, mas Marcos vai dizer que Jesus está no monte orando, vendo os discípulos no meio do mar, açoitado pelas ondas. Marcos diz que Jesus está no monte orando, vendo os discípulos no meio do mar, agitado pelas ondas. Só que, gente, aqui não tem farol, aqui não tem luz. E como é que Jesus está enxergando? Jesus enxerga no escuro. E aquilo que ninguém vê, Jesus vê. Aquilo que ninguém observa, Jesus observa. Aquilo que ninguém contempla, Jesus... Gente, quem nunca falou isso quando passa na prova, quando passa no vento, quando passa no vale? Quem é que nunca falou isso? Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quem é que nunca falou isso? Eu já falei. Quem é que nunca falou isso? Só que você precisa entender que ele observa, mas a hora dele se manifestar não é no meu tempo. Ele observa, mas a hora dele se manifestar não é na minha hora. O meu tempo é o Cronos, mas o dele é o Kairos. Ele se manifesta na hora que quiser, no momento que quiser.
Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu preciso dizer algo para você. Jesus está observando tudo. Jesus está vendo tudo. E aquilo que ninguém vê, Jesus ele está observando. Então pode dormir em paz. Se ele está vendo, uma hora ele vai se manifestar, uma hora ele vai se levantar ao teu favor, mas ele está com os olhos voltados para a tua situação. Ele está com os olhos voltados para tudo que está acontecendo. O que me chama a atenção, pastor Cícero, no dia de hoje, é que tem gente que às vezes faz o que quer e achando que Jesus não está vendo. É que tem gente que faz aquilo que quer e parece que Deus não está vendo. Tem gente que acha que Deus está lá no trono e não está vendo nada, mas você está dizendo, eu estou observando tudo. E vai chegar uma hora que ele vai se levantar e vai agir ao teu favor. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está observando. Ele está contemplando. Ele está no trono, mas ele está vendo tudo. Então vai dormir em paz. Vai dormir tranquilo. Porque ele não fica devendo nada para ninguém. A hora que ele se levantar, ninguém vai impedir o levantar dele na tua vida. Então percebe que ele está no monte orando e vendo os discípulos. E por que é que Jesus não vem? Gente, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o vento está soprando, o mar está agitado, os discípulos estão com medo. Só que percebe que Jesus está vendo, mas ele não vem. E essa fase dói. É que às vezes ele manda a gente entrar e cadê ele que não vem? Essa fase machuca. Que tem hora que às vezes Deus manda a gente fazer e cadê ele que não chega? Cadê ele que não aparece? E cai para nós. Eu estou falando de discípulo. Eu estou falando de alguém que é acostumado com tempestade. Eu estou falando de alguém que é acostumado a pescar pela madrugada. Se fosse noite de tempestade, os discípulos iam chegar e falar, Senhor, não dá para entrar não, porque vai vir uma tempestade aí. Sabe, pastor Cícero? Ele não avisa o que vai acontecer no meio do caminho, ele só manda a gente ir. Até porque se Jesus avisasse, gente, eu não queria pregar, é ruim, porque a gente apanha demais, tem gente que calunia demais. Se ele avisasse o que aconteceria no meio da trajetória, eu não aceitaria. E eu acredito que tem muita gente aqui dentro que se ele avisasse também não aceitaria aquilo que ele põe na tua mão para fazer. Só que se ele colocou na nossa mão, não tem mais jeito, não tem como mais voltar, aleluia, porque ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e retrocede. Se ele colocou na tua mão, faça com excelência. Se ele mandou ir, vá com excelência. Se ele mandou entrar, entra com excelência e faz aquilo que ele ordenou para você fazer. Percebe que ele não vem. E por que é que ele não vem? Porque ele está vendo que os discípulos ainda têm braço para remar. Opa! Por que é que Jesus não aparece? É porque ele está observando. O que? O mar está agitado, mas eles estão com o remo na mão e não param de remar. Sabe por que ele ainda não chegou? É porque ele está vendo que você ainda tem braço para remar. Jesus só vai chegar quando você estiver totalmente esgotado. Mas enquanto ainda você consegue cantar, ele está dizendo, canta. Enquanto você ainda consegue pregar, prega. Enquanto você consegue vir para a igreja, venha. Porque a hora que você não conseguir mais, aí ele vai se manifestar. Aí ele vai chegar para segurar nas tuas mãos e te levar. Mas enquanto ele vê que você ainda tem braço para remar, continua remando mais um pouco. Continua remando mais um pouco. Vou falar até alguém entender. Continua remando mais um pouquinho. Prega do jeito que dá, canta do jeito que dá, toca do jeito que dá, mas faça, porque ele está vendo, ainda tem braço para remar. Então faça, então canta. É por isso que ele não vem. E por que é que ele não permite que os discípulos cheguem sem ele? Para eles não bater no peito dizendo, cheguei porque sou bom. Para eles não bater no peito dizendo, cheguei por causa das minhas próprias habilidades. Até porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Então a gente nunca vai chegar sem ele. A gente só vai chegar quando ele estiver. Você está aí? A gente só vai alcançar quando Jesus estiver no nosso barco.
Então percebe que o mar está revolto, os discípulos estão com medo, os discípulos estão preocupados. E olha a hora que Jesus vem, gente. Na quarta vigília da noite. Isso aqui vai me chamar a atenção, porque no Brasil aqui a gente costuma fazer mini vigília e vigília. Só que a vigília do judeu se divide em 4 turnos. A vigília do judeu é de 6 da tarde até 9 da noite, de 9 da noite até meia-noite, de meia-noite até as 3 e de 3 até as 6. Se Jesus chega na quarta vigília da noite, ele vem entre 3 às 6 da manhã. Alguém vai dar uma informação que o momento mais escuro da noite não é meia-noite, é na madrugada. E olha a hora que Jesus chega. E olha a forma, pastor Cícero, que ele vem. Ele vem andando por cima das águas. Percebeu que ele está vindo andando por cima daquilo que está causando medo? Você está aqui para receber essa palavra? Eu estou com vontade de profetizar isso para alguém. Jesus vai pisar naquilo que te assusta. Não, você pode segurar na mão de quem está do teu lado aí, por favor? Não deixa ele dormir, não. Está tão gostoso o culto. Sacoleja a mão dela, fala para ela: Jesus vai pisar naquilo que te assusta. Eu estou sentindo que é profecia para alguém isso aqui. Jesus vai pisar naquilo que causa medo. Hoje o diabo vai sair da tua casa, vai sair do teu quintal, vai sair da tua rua, porque Jesus vai pisar naquilo que te causa medo. Eu estou profetizando para alguém que nada vai te assustar, porque Jesus, arrepiei, Jesus vai pisar naquilo que te causa medo hoje, aquilo que te assusta, Jesus vai pisar em cima. Eu estou profetizando que toda depressão Jesus vai pisar, toda ansiedade Jesus vai pisar, toda gracinha do diabo Jesus vai pisar. Ele vai pisar. Ele vai pisar. Ele está vindo aí. Eu estou sentindo que a profecia para alguém, eu vou liberar de novo. Jesus está vindo aí. O diabo sai da frente, ou Jesus vai passar por cima, mas ele está vindo aí. Eu vou falar de novo, Jesus está vindo aí. Eu não estou falando de hoje, eu estou falando do próprio Cristo. Eu estou falando do Yeshua HaMashiach. Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Ele vai se levantar ao teu favor. Ela é manarachada, refaia. Ele vai pisar no meio dessa tempestade. Ele vai pisar. Ele vai pisar. Jesus, tem uma graça aqui dentro. Ah, se tiver 3 ligados comigo aí. Eu não sei se você crê, mas o céu está aberto aqui dentro, gente. E o Senhor está dizendo para alguém: acalma o teu coração que eu vou chegar. Aquieta que eu vou chegar. E quando Jesus chega, o diabo não fica. Quando Jesus chega, a tempestade tem que obedecer a voz dele. Quando Jesus chega, o mar tem que ouvir a voz dele. Quando Jesus chega, ele vai chegar. Ele vai se manifestar. Oh, arrebaia, xadará. Recebe força aí. Levanta essas mãos para me profetizar sobre a tua vida. Recebe força aí. Recebe saúde. Recebe resistência. Jesus no instante. Recebe, aleluia, a graça de Deus. O Espírito de Deus te reveste aqui nessa noite. O Espírito de Deus brinda a sua mente, brinda o teu coração. E Ele está dizendo: eu vou chegar e vou acalmar essa tempestade. Eu vou chegar, eu vou chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai desistir, porque Jesus não vai permitir. A gente vai chegar. A gente vai chegar. Eita. Você vai chegar. A gente vai alcançar.
Jesus. Há uma graça aqui dentro, gente. Aleluia! Aleluia! O diabo está querendo quebrar o barco, mas assim diz o Senhor: o barco não vai quebrar, a tua casa não vai quebrar, o teu casamento não vai quebrar, a tua igreja não vai quebrar. Jesus está chegando aí! Jesus está chegando aí! Está chegando aí! Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Ele está aqui, você se ele está aqui, vem para dar lugar hoje aqui. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar. Aqui, pastor Cícero. O nome dele é Renovo. O nome dele é Renovo. E ele é nessa luta, renovando a minha igreja aqui. Ele está renovando a igreja aqui. Ainda bem que você veio para esse culto. Ainda bem que você veio para esse culto. Ele está te renovando. Ele está te dando força. Está te dando saúde.
tem anjos pelejando para nós aqui. Eu estou ouvindo barulho de pisar. Tem um guerreiro passeando no nosso meio. Tem um guerreiro pelejando a nosso favor aqui, meu presbítero. Tem um guerreiro pelejando. Se prepara para cantar o hino da vitória, porque a vitória será tua. Assim diz o Senhor. Seja cheio de Deus aí, seja inundado. Não tem nada que se compara a essa presença. Nada se compara. O salmista falou que é melhor estar aqui do que em outros lugares vivos. Nada se compara com a casa de Deus. Nada se compara com a presença. Tá vendo aí? Ele está chegando aí. Ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando para as pessoas, parece que está andando no concreto. Ele vem andando por cima daquilo que está causando, está assustando, está trazendo medo. Ele vai pisar em cima. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está andando sobre as águas. Ele vem, pastor Cícero, nas noites mais escuras da nossa vida. Ele chega na quarta vigília da noite. Ele chega nas noites mais escuras. É quando alguém olha e está dizendo, não tem mais jeito. Aí Jesus chega. É quando alguém olha e fala assim, ele não vai chegar. Aí ele aparece. Aí o texto diz que os discípulos, quando veem Jesus andando, eles não reconhecem, porque de tanto remar está cansado, os olhos já estão obscuros, não dá para ver que é ele. Aí gritam de medo, é um fantasma, só que não é fantasma, é ele. Só que, pastor Cícero, aqui não é um mar, aqui é um lago, é o lago de Genezaré. Esse lago é ladeado por duas montanhas. Quando o vento desce, levanta ondas altíssimas. Só que eu nunca vi lago levantar ondas. Alguém vai dar uma informação que tem demônios atuando por trás desse vento. Você precisa ter discernimento quando o vento é natural, quando o vento é espiritual. Porque quando o vento é espiritual, eu não luto com armas naturais. Quando o vento é espiritual, eu luto com armas espirituais. Eu estou falando de discípulo, eu estou falando de alguém que é acostumado a pescar. Eu estou falando de alguém que é acostumado com tempestade. Se o vento fosse natural, eles conseguiriam contornar a situação. Mas como o vento não é natural, não é minhas habilidades que vai me fazer ganhar. Sabe por que às vezes tem gente perdendo guerra? Porque não entende o vento. Porque trata o espiritual como natural e o natural como espiritual. E o céu está dizendo, isso aí não é natural. Isso aí é o diabo querendo te assustar. Isso não é natural. Então está na hora de se munir das armas espirituais. É lendo a palavra, é jejuando, é orando. Ele está dando um alerta para a crente aqui. Isso não é natural, isso é espiritual. Esse levante no meio dos teus, isso não é natural. Isso é coisa espiritual, é o diabo querendo te assustar. É o diabo querendo te parar. Só que percebe que quando Jesus chega, os discípulos gritam de medo. Aí Jesus diz assim, não temas, sou eu.
Aí Pedro, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus está dizendo, então vem. Se quer ter experiência, vem. Se quer viver o sobrenatural, vem. Que se quer sair do natural, vem. Se tem alguém que ama dar experiência para alguém, é Jesus. Ele está pronto para dar experiência, mas eu tenho que ter coragem de sair do barco. Eu tenho que ter coragem para andar. Porque ele já deu a ordem, vem. O texto diz que Pedro começa a andar sobre as águas como se estivesse andando no concreto. Só que o texto diz, e observando o vento, meu servo, e observando o vento, ele não olha, ele observa. Olhar e observar tem uma diferença. Quando ele observa o vento, ele começa a afundar. Porque todas as vezes que eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a... É por isso que tem gente que parou. Porque quando eu tiro os olhos de Jesus, tudo que está ao meu redor me chama atenção. Quando eu tiro os olhos dele, tudo que está à minha volta parece ser mais atraente do que olhar para ele. Só parece. Mantenha o foco, crente. Não tira os olhos dele, não. Vai passar. É só o tempo, vai passar. O texto diz que Jesus estende a mão quando Pedro está afundando. Só que Pedro clama, né? Salva-me! Eu gostei disso aqui, porque Pedro não esperou afundar para clamar. Quando ele está afundando, ele clama. Porque tem gente que às vezes quer afundar na classe. Eu não preciso de ninguém. Todo alguém precisa de um outro alguém. Jesus precisou de alguém para ajudar a carregar a cruz, quem dirá nós. O problema de hoje é que tem gente que come ovo e arrota caviar. Eu não preciso de ninguém. História, todo mundo precisa de outro alguém. Eu tenho uma palavra para dizer para alguém. É isso que o diabo quer, que você não peça ajuda. O diabo quer que você fique sozinho, porque sozinho você é vulnerável. Mas Salomão falou que é melhor andar de 2 em 2, porque se um cair, o cordão de 3 dobra é mais difícil de arrebentar. Eu vou profetizar para alguém, se depender de mim, a tua casa não quebra. Se depender de mim, teu casamento não está arrepiado. Se depender de mim, teu casamento não quebra. Se depender de mim, a gente vai chutar a cara desse capeta para o inferno. Mas a gente vai alcançar o que Deus tem para nós. Pede ajuda. Clama por ajuda. E aí o texto diz que quando Jesus estende a mão, leva Pedro para dentro do barco. É lindo porque o texto diz, e o vento cessou. E o vento percebeu que Jesus não precisou repreender. Percebeu que Jesus não precisou falar, cala-te, aquieta-te, só presença. Percebeu que só a presença dele já acalmou? Natan, então o que eu preciso? É levar ele para casa. Não, vou falar de novo. O que eu preciso então? É só levar Jesus que ele acalma. É só levar ele e deixar ele fazer do jeito que ele quer. E não é dar jeitinho. Jesus, desce tanta coisa. Não é querer ensinar ele a forma de trabalhar. É você levar e deixar ele agir. É você levar e falar, Senhor, a casa é tua. Aleluia, faz o que o Senhor quiser. Aí ele acalma. Aí ele faz. Aí ele entra. Eu encerro dizendo isso aqui para alguém. Sabe onde Jesus quer chegar aqui? Em Gadara. Em Gadara quem está lá? O endemoniado. Percebeu agora por causa do vento? O porquê do vento? É o diabo dizendo, se ele chegar em Gadara, o meu reinado acaba. É o diabo dizendo, se ele chegar em Gadara, a minha gracinha acaba. Então eu vou levantar o vento para ele não chegar. Só que o que o diabo não sabia é que o vento obedece ele. Se prepara porque Jesus vai pisar na tua Gadara. Eu vou profetizar para alguém que quem estava dando trabalho, Jesus vai pisar lá e não vai dar mais trabalho. Porque a hora que Jesus pisar em Gadara, os demônios vão ter que bater em retirada. Porque aonde Jesus está, o demônio não permanece. Aonde Jesus pisa, o demônio não fica. Eu vou profetizar de novo. Jesus vai pisar na tua Gadara.
vai ficar aprisionado. Ninguém vai ficar mais aprisionado. Porque tem gente que está presa no espiritual. E Jesus diz, eu vou pisar e vou quebrar essas correntes. Eu vou quebrar essas correntes que aprisionam. Eu vou quebrar esses grilhões. Eu vou jogar esse capeta por terra. Jesus já visitar a tua gadara. Jesus já pisar a tua gadara. Ele vai chegar. Se prepara. Deus serve a oportunidade dizendo isso para alguém. Se prepara para viver o melhor de Deus. Se prepara, porque Ele não é homem para que minta. É muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, se Ele prometeu, se prepara. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai ser feliz sim. Jesus me guarda. Você vai ser feliz sim. Você vai ter um casamento feliz sim. Porque o diabo não manda na tua casa. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Porque aqueles que são chamados filhos de Deus, o maligno não os toca. Eu vou viver o melhor de Deus. Você vai viver. A tua casa vai viver. Você vai colher tudo aquilo que o céu tem preparado para a tua vida. Para a tua vida. Aleluia. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Amém. A gente vai estar olhando para as fotografias, pelas roupas.